Olá, pessoal, sejam bem-vindos a uma aula exclusiva feita para você que é membro do Círculo Cloud. Hoje nós vamos falar de um assunto que poucas pessoas abordam. Vamos falar do extrato previdenciário, para que você entenda os resultados do teu processo administrativo previdenciário. Isso mesmo. Quando você tem uma concessão, você tem que entender quais períodos, quais vínculos, quais remunerações entraram para o PBC, que é o período básico de cálculo. Do contrário também, quando você tem um indeferimento, é importante que você, advogado previdenciarista, consiga analisar esse indeferimento. Ver o que o INSS não considerou, ver se não entrou remuneração, não entrou vínculo, se o CNIS não foi feito o ajuste necessário para que contemplasse toda a vida pregressa previdenciária desse segurado. E só assim, gente, com esse diagnóstico previdenciário, é que vocês vão tomar uma decisão frente ao tal do indeferimento. É melhor o recurso ao CRPS, ao Conselho de Recursos, ou é melhor já judicializar? Nessa concessão, cabe revisão de benefício ou é melhor deixar assim, porque foi concedido o melhor benefício com a melhor regra para este caso do meu cliente, do meu segurado? Então, essa aula de hoje ela é muito cirúrgica e você vai fazer parte, sim, dos 10% que vão ter acesso, que não é todo advogado previdenciarista que tem acesso, vocês vão ter acesso aqui ao extrato previdenciário, que é o documento mais importante para verificar aí o direito desse teu cliente e que possui, sim, informações que eu tenho certeza que você ainda não domina, mas que vai ser, sim, um diferencial nessa sua carreira, nessa sua jornada. Então, eu quero que você entenda que 90% dos teus colegas, 90% dos advogados previdenciaristas não dominam as siglas, as informações que contém o extrato previdenciário. E eu posso falar isso com propriedade para vocês, como ex-gerente do INSS, por mais de 13 anos do lado de cá do balcão, que é um documento que retrata, é uma fotografia a vida pregressa previdenciária do teu segurado. Se aquela remuneração ou se aquele vínculo não entrou no período de cálculo, básico de cálculo, para análise, de acordo com o perfil contributivo ou não do teu segurado, você precisa entender o motivo, né? Por que o INSS não considerou? O que eu posso estar fazendo para não ficar entrando várias vezes com o requerimento administrativo? Porque vocês sabem que no administrativo não temos a coisa julgada, como ocorre na justiça, mas vale a pena eu ficar dando entrada várias vezes no requerimento administrativo e estar colecionando aquela montoeira de indeferimentos no CNIS? Porque, como vocês sabem, lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, você não tem como apagar as tuas tentativas enquanto advogado previdenciarista. Você não tem como apagar todas as vezes que você tentou uma concessão e não conseguiu. Aquilo vai ficar eternamente na fotografia, no registro da vida pregressa previdenciária do teu segurado. Então, preste atenção em tudo que eu vou passar aqui para vocês, porque é, sim, um diferencial. Quando a gente fala de 10%, é isso mesmo. Eu creio que até menos de 10% dominam todas as siglas, as linhas e todas as informações que constam ali no extrato previdenciário. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre o tipo de contribuinte. Por quê? Porque isso aparece lá no teu extrato e daqui a pouquinho eu vou mostrar um extrato inteirinho para vocês, para que juntos ali a gente possa identificar os tipos de contribuinte. Olha só, vai aparecer lá quem é o contribuinte padrão. É aquele que paga o padrão, que é 20% sobre a renda, né? O valor 20% do mínimo do salário mínimo, que vai até o teto previdenciário, e isso é atualizado anualmente. Depois nós temos o tipo de contribuinte prestador de serviço de acordo com a Lei 8.212 de 91, tá? Então ele presta o serviço e ele vai fazer uma contribuição em cima dessa prestação. Detalhe muito importante que eu tenho para passar para vocês com relação ao tipo de contribuinte é que pós-emenda constitucional 103, lá de 2019, reforma da Previdência, a responsabilidade contributiva também passou a ser desse contribuinte
né? Antes era do contribuinte? Era, mas não do prestador de serviço, né? Nós não tínhamos isso, nós tínhamos uma responsabilidade com relação ao empregador, nós tínhamos uma responsabilidade ali que não atingia o contribuinte individual, o contribuinte individual prestador de serviço, e não atingia o empregado e o empregado doméstico. A gente tem que ter em mente que depois da reforma, esse tipo de cliente passou também a ser responsável. Como, Grace? Quando o INSS exige, quando a norma, a legislação exige que haja contribuição de um valor mínimo, que é em cima do valor do salário mínimo, ele está dizendo que aquele segurado, independente do tipo de filiação dele ao regime geral, vai ter que complementar para que aquela competência seja válida para fins de tempo de contribuição e carência, tá? Então vamos lá, o misto, que é o padrão e prestador de serviço, ele contribui na alíquota e também presta serviço, tá? O tipo 4, Lei Complementar 123 de 2006. O que é essa lei complementar? É o plano simplificado, ao invés de contribuir com 20%, vai contribuir com 11%. Qual a diferença, Grace? O tipo de aposentadoria. Vai ter direito a todos os tipos de benefício? Vai, menos as aposentadorias programadas. Então, a aposentadoria para quem contribui com 11% é a aposentadoria por idade. Tipo 5, nós vamos ter a figura do MEI, microempreendedor individual, que paga na alíquota de 5%. E uma grande dúvida que você, advogado previdenciarista, tem é: eu posso pagar como MEI e depois complementar de 5% para 20% para uma aposentadoria programada em que eu tenha a possibilidade de ter uma RMI, renda mensal inicial de benefício da aposentadoria, maior que um salário mínimo? Por quê? Porque os 5% é em cima do valor do salário mínimo. É o microempreendedor. Para você se encaixar como microempreendedor, tem todo um requisito com relação à renda oferida durante o ano, certo? O tipo de empresa que você tem. Então, quando eu falo em complementação de alíquota de 5 para 20, eu descaracterizo, desqualifico o MEI. Ele deixa de ser MEI, tá? E daí sim, ele deixando de ser MEI, existe a possibilidade de ele ter ali uma aposentadoria programada com valor em cima da contribuição, certo? Por fim, nós temos o facultativo sem renda própria também da Lei 8.212 de 91. Quem é o facultativo? É aquele que não é obrigatório. Tá, mas na prática, onde eu vejo essa distinção, Grace? Quem que não é obrigatório? Aquela pessoa que não tem renda. Ela não ofere renda. Se eu trabalho, o fato de eu trabalhar não me torna segurado obrigatório. Mas o fato de eu receber renda, remuneração, em decorrência do meu trabalho, me torna um segurado obrigatório. O facultativo não tem essa obrigatoriedade, mas ele opta em contribuir com a Previdência para ser um segurado e ter direito aos benefícios previdenciários. Onde é que vai aparecer aqui no nosso extrato previdenciário a questão do tipo de contribuinte? Então, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Esse é um extrato previdenciário e é importante que vocês entendam os períodos, os tipos de documento, todas as siglas que aparecem aqui é que vai ser o foco e diferencial dessa aula e na tua carreira, na tua prática da advocacia previdenciária. Olha só, de início lá em cima a gente vê tipo de documento, número, série, descrição do documento. Grace, onde é que eu encontro este documento no meu dia a dia? Na cópia do teu processo administrativo previdenciário. Quando você baixa ele depois de concluído, seja concessão ou indeferimento, você vai encontrar o extrato, que o INSS vai mostrar para você tudo o que considerou ou deixou de considerar acerca da vida pregressa previdenciária do teu segurado. Então, olha aqui. Primeira coisa que eu vejo é quais documentos foram analisados. Então, eu tenho documento 1, carnê, documento 2, carteira de trabalho da Previdência Social. A primeira sigla que eu vejo no extrato é ND, número do documento.
Então, como o primeiro documento do primeiro vínculo desse segurado foi o carnê, ou seja, contribuição, né, previdenciária, como todos aqueles padrões que a gente viu ali, né, do 1 ao 6, os tipos de contribuinte, ali a gente vai encontrar o 01. Se a gente já começasse com um vínculo em carteira, a carteira CTPS, né, estaria ali em primeiro lugar, e aqui no ND a gente vai encontrar, olha, 1, 2, 3, 4 na quarta linha, o 02, que é um vínculo de empregado que está lá na carteira. Então, esse ND é número de documento que aparece lá no cabeçalho do nosso extrato. Depois, NP é a sequência de vínculos dentro do documento. Então, eu vou analisar o primeiro vínculo que consta em carnê. Na segunda linha, o segundo período, vínculo, né? Período contributivo que consta nesse carnê. Terceiro também. E lá na nossa quarta linha eu vou analisar o primeiro vínculo que consta na carteira de trabalho, que é o documento 2. Data de início e data fim, conforme informações provenientes do CNIS. Quando eu insisto com vocês que CNIS é prova plena até que se prove o contrário e o ônus da prova é sempre do segurado, é isso. Todas as informações que estão no CNIS vão ser consideradas da maneira, do jeitinho que está lá. Quando eu falo que é essencial que o CNIS esteja redondo e retrate exatamente todos os vínculos, todas as remunerações, todas as lacunas e situações de aumento de tempo, aumento de remuneração do teu segurado, é sobre isso. O sistema Prisma, que é quem cria esse extrato, quem fornece essas informações, vai puxar informações do CNIS. E se esse CNIS estiver com informações divergentes e incompletas, é isso que vai aparecer aqui. Então, essa data de início e essa data fim vão vir, e todas as informações do extrato vão vir de acordo com a análise do INSS acerca do direito, análise acerca do perfil contributivo que a gente vai ver, né? Mas também acerca das informações decorrentes que constam lá no CNIS. Então, tudo que precisa ser ajustado, a gente tem um período para isso, que é na fase do preparo, na fase pré-processual. Olhem aqui comigo. Grace, quando a data fim não está lá no CNIS, o sistema vai puxar alguma coisa? Depende. Se tiver data de última remuneração, o sistema vai puxar a data de última remuneração como se fosse a data fim do vínculo. Se eu não tenho data fim, não tenho data de última remuneração, não vai ser considerado o período, nem para tempo, nem para carência. Então, é importante que as informações estejam completas. Depois eu vou ter ali um tempo básico de cálculo, TBC. O que é isso? E ali a gente já vê um 35. 35 é o tempo mínimo básico de cálculo para uma aposentadoria programada para o homem. Então, a gente leva em consideração no TBC o 35 para homem, o 30 anos para mulher, 25 para professora, os 25, 20 e 15 das aposentadorias especiais, que dependem ali da exposição a agentes químicos, físicos e biológicos nocivos à saúde. Então, esse TBC, o que a gente está considerando? Né? Qual o tempo mínimo necessário para aquele tipo de benefício que foi requerido? Depois a gente vai ter TP, tá? Que é o tipo do período. O que está sendo considerado? É um tipo de serviço normal ou é um benefício que foi concedido? Exemplo, benefício por incapacidade que está sendo levado em consideração ou não? Né? Ou é um período de segurado especial? O que está acontecendo ali? Que tipo de serviço, né, de período está sendo considerado? Então, aqui nesse exemplo nós temos TS, que é um tempo de serviço. Mas nós vamos ver exemplos em que vai aparecer o benefício por incapacidade contando como tempo e carência. Quando que isso acontece, gente? Quando este período de usufruição do benefício por incapacidade ele é intercalado com períodos contributivos. Né? Então, quando o benefício por incapacidade está entre contribuições ou está entre exercício de alguma atividade, retorno à atividade, eu consigo considerar como tempo e carência. Muito bem, depois eu vou ter RA,
que é o ramo de atividade. Quem é esse seu filiado? Ele é comerciário? Ele é bancário? Ele é segurado especial? Né? Contribuinte individual? Então, ali a gente vai ter identificação. E o tipo da filiação. Se é segurado especial, ele é o quê? Rural, né? Ele é um rural especial, ele é um rural empregado, ele é um rural contribuinte individual, tá? E aí, SPRD, solicitação de pesquisa ou requisição de diligência. Isso significa que foi feita alguma análise mais minuciosa, mais cirúrgica naquele vínculo, seja nas remunerações, seja no próprio vínculo. Então, houve necessidade de uma pesquisa, né, relacionada ali ou à extemporaneidade ou algum indicador em que foi solicitado documentos para comprovar a veracidade daquelas informações, tá? E isso é comum nos processos. Exemplo disso, período averbado de segurado especial, sem validação. Então, você pede a documentação, né, para validar aquele período que consta no CNIS. Isso é a solicitação de pesquisa ou requisição de diligência. Depois, nós vamos ter ano, mês e dia e 3 linhas. Uma que vai data a data, que a gente chama. Outra, a segunda linha, o que foi considerado como tempo de contribuição pela autarquia, e a terceira linha vai trazer a questão da carência e qualidade de segurado, como nós vamos ver, tá? Depois, D. O D, gente, vai trazer informação se o teu segurado recebeu seguro-desemprego pós aquele vínculo. Por que é importante ter o D ali, sim ou não? Porque a partir dali você, advogado previdenciarista, consegue verificar prorrogação de qualidade de segurado para fins de direitos previdenciários. Você vai analisar ali se houve prorrogação da qualidade de segurado, se houve prorrogação do período de graça, que é muito importante, né, para identificar direito. TC, tipo de contribuição, que é o documento carnê, tipo de contribuinte que a gente viu, ó. Ali o exemplo tá 1, que é o padrão, mas poderia ser o 2, que é o prestador de serviço, poderia ser o 3, que é o misto, poderia ser MEI, poderia ser o facultativo, todos aqueles que a gente viu na nossa primeira tela. Depois, primeiro dia, a gente vai ter ali a consideração quando se trata de contribuinte individual do primeiro pagamento em dia. Por quê? Porque o direito nasce dali, né, com a primeira contribuição paga em dia no período. Certo? Continuando aqui, o que nós vamos encontrar? Qualidade de segurado, que o próprio extrato faz essa contagem, então esse QS que aparece ali é qualidade de segurado. O LI que aparece ali, ó, na nossa terceira linha, no último vínculo, é a licença, né, sem remuneração, que também não entra, por isso que o período aparece nas 3 linhas zerado. Então, o próprio sistema te dá a informação de qualidade de segurado que vai até quando e as possibilidades de prorrogação. Onde é que eu vejo isso? Lá no D. Possibilidade de prorrogação. Grace, mas é só lá no D, né? Só lá na comprovação do desemprego involuntário que eu prorrogo o meu período de graça de 12 para 24? Não. Existe a outra possibilidade de prorrogação, que é 120 contribuições sem ter perdido qualidade de segurado e que também aparece no extrato. Também vai aparecer no extrato. Então, aqui, no final, ele vai te dar o tempo de contribuição comum, com base no TBC, no tempo básico de cálculo levado em consideração, que nesse nosso exemplo é 35 anos. O perfil contributivo, que depois eu falo com vocês, é o seguinte: leve em consideração o teu pedido, o benefício que está sendo requerido. Então, começou com 42, eu sei que um B42 é uma aposentadoria programada. Como eu sei que o B41 é aposentadoria por idade, B21 pensão por morte, B80 salário de maternidade, né? Então, ali aparece ó, aposentadoria antiga, aposentadoria por tempo, que é a nossa programada. Vai aparecer o total da carência e os períodos de qualidade de segurado, ó. Então, ele vai analisar, a partir da última remuneração, quanto é o período de graça normal, de 12 meses,
e se houve possibilidade de prorrogação desse período de graça. Neste exemplo, a gente viu que o sistema considerou 24 meses, considerando mais de 120 contribuições, sem perder qualidade de segurado. Continuando aqui, gente. Quais são os documentos, então, que podem aparecer lá no cabeçalho do extrato? A gente viu nesse exemplo carnê e carteira de trabalho. Pode aparecer a CTT, que é a antiga carteira de trabalho. Pode aparecer também a CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, quando eu trago períodos trabalhados e contribuídos lá no regime próprio de previdência para serem considerados no regime geral, pela autarquia, pelo INSS, eu trago uma CTC. Quando eu levo os períodos contribuídos no regime geral, eu também vou levar uma CTC para o regime próprio. Então, quando aparece CTC, é porque este período veio e está sendo ou não considerado, né? Mas, quando ele aparece ali no cabeçalho, ele foi analisado. Por fim, a atividade especial também vai ser considerada como um documento. Por quê? Porque atualmente, desde 2004, né, a gente prova exercício de atividade especial de acordo com a análise do PPP, do perfil profissiográfico previdenciário. Então, ele vai aparecer ali. E ali mesmo no extrato, se houve ou não houve enquadramento e conversão, vai aparecer esse tempo convertido ou enquadramento ou não. Continuando aqui, bora lá. Novamente aqui para a gente identificar bem essas siglas que você precisa entender. Ó. Número do documento, né? Que é aquele que aparece lá em cima. Nesse exemplo, observe ali no cabeçalho, a gente tem ó, CTC no 4 e atividade especial no 5, tá? Então, ó, vão ser analisadas a CTC, vai ser analisados carnês, vai ser analisado, quando a gente observa ali no empregador, essa questão da CTC proveniente lá do regime próprio de previdência. Então, ó, sequência do vínculo dentro do documento, nós vamos ter o ramo de atividade, o tempo básico de cálculo, a primeira contribuição em dia. E agora, vocês analisando o TBC, vocês conseguem ver, ali é 30. Se eu tenho um 30, eu sei que está sendo considerado tempo de contribuição de uma mulher, porque o total é de 30 anos, do homem 35. Então, eu vejo aqui nesse exemplo um TBC de 30. Bora lá, continuando aqui. O que eu consigo verificar aqui? As 3 linhas que aparecem quando eu analiso o tempo de contribuição. Olha aqui que interessante, eu falei para vocês que nesse caso, a gente teve análise de CTC lá na documentação e teve análise de PPP. Então, num primeiro momento eu tenho, ali na linha 5, no documento 5, né? Tempo data, como eu falei para vocês, que é informação que vem lá do CNIS, nada muda. De acordo com as informações do CNIS, o sistema vai fazer análise do que entra ou não entra para tempo de contribuição e o resultado é na linha 2, tempo que está sendo computado para este tipo de benefício. Se a gente observar, a gente tem um tempo maior computado do que o tempo data. Por quê? Porque ali na linha 3 eu consigo verificar que houve um enquadramento de atividade especial com a possível conversão de tempo de atividade especial em tempo comum, né? E a conversão, ela aumenta o meu tempo. Então, o cálculo do tempo com conversão já vai ser considerado e já vai aparecer ali no teu extrato. Se não fosse enquadrado, ia aparecer que não foi enquadrado ou simplesmente não ia aparecer. Às vezes não foi nem, Grace, quando é que não aparece? Quando nem foi enviado o PPP para análise da perícia médica federal, não vai aparecer. Pode acontecer isso? Pode, quando o PPP estiver incompleto, quando não estiver em condições de ser encaminhado para uma perícia, tá? Então, várias situações podem acontecer de justificar o aparecimento ou não do enquadramento no extrato previdenciário. Sequência de vínculos dentro do documento, a gente falou, né? Que é a sequência que aparece. Então, se eu pego, por exemplo, uma carteira de trabalho, na página 10 eu tenho um vínculo, vai aparecer 1. Na página 12 eu vou ter um outro vínculo, vai aparecer o 2, o 3, né? Essa é a sequência quando a gente analisa ali
NP do extrato, tá? Tempo básico de cálculo, já conversei com vocês. Agora eu vou conversar sobre perfil contributivo, que eu falei que ia conversar depois, que tem a ver com o tipo de benefício que está sendo requerido. Então, olha aqui, cada vez que vocês fazem um requerimento de um tipo de benefício específico, o sistema, esse extrato, vai te dar a fotografia, o relato, se é possível ou não enquadrar os requisitos, o perfil do teu segurado de acordo com o que foi pedido para uma concessão ou não. Então, verifica aqui o seguinte: os perfis contributivos, eles são determinados, o que é levado em consideração no perfil? A espécie do benefício que você requereu, a data de entrada do requerimento, que vai levar em consideração a vigência da lei, né? A DDB, que é a data em que o servidor vai despachar este benefício, exatamente. Por que é importante essa DDB? Para ver o que está valendo, né, na hora de analisar este requerimento e para ver se existe possibilidade de alteração da DER. Lá, quando você dá entrada no teu requerimento previdenciário, o próprio sistema já pede se você autoriza a alteração da DER. O que seria isso? Eu dou entrada hoje numa aposentadoria por idade, ela já tem 180 meses de contribuição que configura e implementa o requisito da carência, mas faltou a idade que ela só vai completar semana que vem. Se eu analisar de acordo com a DER, ela não vai ter direito à aposentadoria por idade. Por quê? Porque não tem ainda idade na DER. Mas na hora que o servidor está despachando, ou seja, semana que vem que ela já implementou o segundo requisito, que é o requisito etário, ela já tem os dois requisitos necessários para o reconhecimento do direito à aposentadoria por idade urbana. E aí? Aí eu posso alterar a DER para conceder direitos a partir dessa data que foi alterada, a partir da DDB, que é a data do despacho. Também vai levar em consideração os vínculos e contribuições desse segurado. Então, exemplo, benefícios da espécie 41, que é a aposentadoria por idade, né? Pode ter tempo urbano, aposentadoria por idade urbana, e eu posso ter benefício 41, aposentadoria por idade rural, que vai levar em consideração outros requisitos que devem ser comprovados ali na instrução processual. E posso ter a híbrida, que foi criada lá, né, na lei em 2008. Então, nós temos a híbrida também e, de acordo com o teu requerimento, é que vai ser averiguado o direito e o encaixe desses requisitos. Cada perfil contributivo, ele admite uma ou mais regras do direito. Então, nós temos o direito adquirido, nós temos o pedágio de 50%, o pedágio do 100%, a regra de pontos, enfim, foram várias regras advindas aí da reforma da Previdência. Então, exemplo, um perfil contributivo 4102, que é uma aposentadoria por idade padrão convencional. Vai ser analisado, então, direito à aposentadoria antes da emenda constitucional, que é o direito adquirido. Vai ser analisado as regras do artigo 18 com relação à aposentadoria por idade e as regras do artigo 19 para ver se enquadra em alguma possibilidade de aposentadoria programada. Então, cada regra de direito possui um ou mais requisitos que são verificados ali de acordo com as datas, com os requisitos e de acordo com a variação desse perfil contributivo, tá? Então, quando é que surge o direito? Quando eu implemento todos os requisitos atendidos concomitantemente em pelo menos naquela data, naquela regra ou de acordo com aquele perfil que o benefício exige, né? Então, olha as situações que são avaliadas aqui de acordo com o perfil. Vamos supor que você está requerendo uma aposentadoria por idade, que é uma 41. Se ela é considerada convencional, normal, padrão, eu vou ter um perfil contributivo 4102, convencional. Se eu vou analisar o direito a uma aposentadoria por idade de uma pessoa que se enquadra na Lei Complementar 142, que são os direitos ali da pessoa com deficiência, eu vou ter um perfil 4103. Se eu vou analisar se essa pessoa que está requerendo uma aposentadoria por idade tem direito à conversão de período de atividade especial em comum, eu vou analisar um perfil 4104. Professor, 4105,
Rural com contribuições, ou seja, vamos formar um período básico de cálculo, né? O rural nem sempre vai receber um salário mínimo. Vai depender do perfil dele, perfil contributivo. Se ele contribui, eu vou ter a análise de um 4106, carência híbrida 4107, doméstico 4108, o doméstico da lei complementar da pessoa com deficiência 4109, rural purinho em meses 4110, 4131 quando eu tiver atividade especial com conversão já 4157, híbrida com final de benefício de prestação de serviço ou vínculo urbano, o 4157. Então percebam que todas as situações mais específicas acerca da vida pregressa do teu segurado são levadas em consideração pelo sistema. Grace, que sistema é esse? É o Prisma, gente. A gente fala tanto do Prisma. É isso que o Prisma faz. Ele leva em consideração todos os detalhes e informações do CNIS e tudo que você informa na data de requerimento do benefício. Então, tem tempo especial, é professor, tem tempo rural, tem alguma coisa para verbar, tem análise de reclamatória trabalhista. O que tem? Tem aluno aprendiz, né, que não está lá no CNIS ainda, não consta lá, mas pode ser considerado numa análise de um requerimento de benefício previdenciário. E aí se forma o perfil contributivo. É muito importante que as informações do teu segurado já estejam no CNIS. Tá? Por quê? Porque é uma das primeiras coisas que o servidor informa na hora de análise nesse sistema é o perfil contributivo. É ele que dá esse start ali. Então, é muito importante que no CNIS já estejam ali todas as situações que vão importar na hora da análise desse perfil, tá? Porque daí vocês não ficam dependentes de uma análise criteriosa do servidor. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil contributivo, ó. Perfil contributivo B8002. Eu sei que 80 é o salário maternidade. O que é o 02, gente? O padrão, né? É o padrão. Então, o que eu tenho aqui nesse perfil? Um benefício por incapacidade considerado ali, um BIC, ó. Quando aparece um BIC, eu sei que o benefício por incapacidade foi considerado porque está entre atividades, está entre contribuições. Então, a data de nascimento da pessoa, a data de entrada do requerimento dela, um ramo de atividade que foi informado que ela é rural, filiação especial, tenho a data do protocolo e tenho a data de início de benefício. Se o benefício foi concedido ou não, vai ser na data do fato gerador, nesse caso aqui, que é a data de nascimento da criança, se não tiver passado o prazo. Né? Então, isto é desse jeito, dessa forma que vai aparecer o perfil contributivo no teu extrato, certo? Reforçando aqui, então, as questões que você precisa verificar no teu extrato: ND, NP, data de início, data fim do vínculo, tempo básico de cálculo, que pode ser 35 para o homem, 30 para a mulher, 25 do professor, 25, 20 e 15 para atividade especial, né? Tempo que foi considerado, que tempo é esse? Benefício por incapacidade? É um tempo de serviço normal? É uma licença que não foi considerada? TP, o tipo de período, ó, BT, BD, BI, certo? RA, o ramo de atividade, o tipo de filiado, se houve ou não houve pesquisa ou solicitação de exigência, a questão do tipo de contribuinte, do primeiro pagamento em dia, do empregador, e a carência também vão aparecer nesse extrato. Quando eu tiver o BIC computado, ou seja, o benefício por incapacidade computado, ele vai aparecer assim, ó. O 31, que é benefício por incapacidade, o número do benefício, a data de início e a data fim do benefício concedido, a questão da qualidade de segurado, tá? E ali embaixo o que eu tenho, ó? Tempo de serviço. Então, em cima eu vou ter o BI, e embaixo eu vou ter o TS, certo? Ali embaixo, o próprio sistema, o próprio extrato te explica essa situação, ó. Perfil contributivo 8002, salário maternidade convencional em período de graça. Por que período de graça? Porque eu tive uma prorrogação
do período da qualidade de segurado em razão do recebimento de benefício por incapacidade. Tá ali, ó. Eu tive um benefício por incapacidade que foi concedido até 2017, tá? E aí ali embaixo já diz o que é o BIC, que é o cômputo de benefício por incapacidade para efeito de carência. Aqui a gente reforça também a questão da prorrogação da qualidade de segurado, que eu já falei para vocês, levando em consideração o desemprego involuntário. Grace, como é que eu comprovo no meu processo administrativo previdenciário o desemprego involuntário? O professor Tasso essa semana deu uma dica bem importante, que foi a de você fazer um estudo, uma pesquisa lá na carteira de trabalho digital. E lá, na carteira de trabalho da Previdência Social digital, você vai ter, né, esta informação do desemprego involuntário, em que a pessoa está lá, está desempregada ou foi em busca ali no Cine de uma vaga e essa vaga ainda não retornou, essa oportunidade ainda não retornou, tá? Então, lá na carteira de trabalho digital, você pode estar extraindo prova capaz de prorrogar período de graça, capaz de prorrogar a qualidade de segurado para o teu cliente. Gente, quero agradecer demais a atenção de vocês, a presença de vocês no Círculo Cloud. Estejam com a gente para mais lives, para mais conteúdo, para mais aulões gratuitos como esse feitos para você. Então estejam com a gente. Deus abençoe. Não esqueçam que Deus carrega a gente sempre no colo. E até a próxima.